Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos falar sobre o movimento de translação de um espelho plano. O movimento de translação nada mais é do que mudar a posição do espelho no eixo horizontal, aproximando ou afastando o espelho do objeto. Nós temos um objeto, uma seta, em uma posição que eu vou chamar de X, e o espelho na posição A. Quando o objeto está em X, a imagem ocupa a posição P1, lembrando que o segmento XA é do mesmo tamanho que o segmento AP1. Tanto o objeto quanto a imagem são equidistantes em relação ao espelho. Se eu afasto o espelho a uma distância D em relação à posição inicial, a imagem também irá se deslocar na mesma direção e no mesmo sentido, porém com uma distância Dzão, ocupando agora a posição P2. A relação existente entre a distância entre as imagens e a distância entre os espelhos é que a distância Dzão, que é a distância existente entre as imagens, é igual a 2 vezes a distância do deslocamento dos espelhos. Quando o espelho está em movimento, ele apresenta uma velocidade que eu vou chamar de VE. Da mesma forma, a imagem em movimento possui uma velocidade que eu vou chamar de VI. A relação entre a velocidade da imagem e a velocidade do espelho é que a velocidade da imagem também é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Como a imagem percorre uma distância 2 vezes maior, é natural que a sua velocidade também seja 2 vezes maior que a velocidade do espelho. Vamos resolver um exemplo. Nessa situação, nós vemos um homem diante de um espelho A e a sua imagem formada na posição P1. O espelho se afasta do homem com uma velocidade de 15 metros por segundo a uma distância de 20 centímetros da posição inicial. Qual a distância percorrida pela imagem, ou seja, a distância que ela percorreu ao sair do ponto P1 até chegar ao ponto P2. A distância percorrida pela imagem será igual a 2 vezes a distância percorrida pelo espelho, ou seja, a distância percorrida pela imagem será igual a 2 vezes 20 centímetros, a distância percorrida pela imagem será igual a 40 centímetros. E qual a velocidade VI da imagem? VI é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. A velocidade da imagem será, então, igual a 2 vezes 15 metros por segundo. A velocidade da imagem será igual a 30 metros por segundo. Como a imagem percorre uma distância maior que a distância do espelho, o dobro da distância do espelho, como esse movimento ocorre em simultâneo, tanto o movimento do espelho quanto o movimento da imagem, para que a imagem percorra uma distância maior, ela também precisa de uma velocidade maior. Ainda outro exemplo, imaginem um carro percorrendo uma rodovia com velocidade de 60 km por hora. O motorista ele olha para o espelho e visualiza um poste, a imagem de um poste que está atrás dele. Eu pergunto, primeiro, qual a velocidade da imagem em relação à estrada? A velocidade da imagem em relação à estrada é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Como o espelho está interno ao veículo, ele tem a mesma velocidade que o veículo. Então, a velocidade da imagem em relação à estrada será igual a 2 vezes 60 km por hora. A velocidade da imagem será igual a 120 km por hora. E em relação ao motorista,
qual a velocidade da imagem? Eu vou chamar essa velocidade de v'. Vamos pensar. O motorista de velocidade Vm está interno ao veículo de velocidade de 60 km por hora. Então, a velocidade do motorista também é de 60 km por hora e está na mesma direção e sentido do movimento do veículo, ou seja, da esquerda para a direita. Já o movimento da imagem de velocidade 120 km por hora, ele segue no sentido contrário ao sentido do motorista, uma vez que o carro está se afastando do poste. Ou seja, a imagem ela está no sentido que vai da direita para a esquerda. Então, se nós desenharmos os vetores representando a velocidade do motorista e a velocidade da imagem, nós teremos vetores em sentidos contrários e de tamanhos diferentes. Então, a velocidade da imagem em relação ao motorista será igual a VI menos VM. A velocidade da imagem em relação ao motorista será igual a 120 menos 60. A velocidade da imagem em relação ao motorista será de 60 km por hora na direção contrária ao movimento do motorista, ou seja, da direita para a esquerda. A imagem vai se afastar cada vez mais do motorista com uma velocidade de 60 km por hora. Espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.